A noite caía sobre a cidade como um véu de tinta, e o palácio de Cleópatra respirava uma tensão que nenhuma tocha podia dissipar. Os muros de pedra, gravados com histórias de reis mortos e deuses vigilantes, pareciam se estreitar enquanto as servas corriam em silêncio pelos corredores. "Tragam meu peitoral cerimonial", ordenou a rainha com uma voz tão serena que ocultava o peso insuportável que carregava sobre os ombros. Aquela joia não era simplesmente um adorno. Era o símbolo do poder que deveria projetar diante de um conselho que a desafiava cada dia mais. Através das cortinas de linho, Cleópatra observou a cidade respirando sob a luz tênue da lua. Sabia que cada decisão que tomasse naquela noite definiria não só o futuro do reino, mas também seu lugar na história. Ser rainha nunca lhe havia bastado. Em seu interior ardia a convicção de que nenhum governante, nem mesmo os romanos, cuja sombra crescia sobre o horizonte, deveria ditar o destino do Egito. Quando a serva colocou o peitoral sobre seu peito, o frio do ouro parecia se misturar com a inquietude de seu coração, como um lembrete silencioso de que o poder sempre exige um preço. Os passos ecoaram no salão principal, quando Cleópatra avançou para a Câmara do Conselho Supremo. As figuras reunidas ali, envolvidas em capas e coroas de autoridade, voltaram-se para ela com olhares que oscilavam entre respeito e temor. A rainha sentiu tudo: a dúvida, a ambição, a desconfiança, e ainda assim, seu porte era inabalável. "Deveis executar minhas ordens sem demora", declarou, deixando que cada palavra deslizasse como uma lâmina afiada pelo ar. A fortaleza do Egito depende disso. Naquele instante, até as tochas pareceram vacilar. Cleópatra não só entrava em uma reunião, entrava em um combate invisível, onde as armas eram palavras, silêncios e estratégias veladas. Compreendia que o império que desejava proteger estava cercado por ameaças visíveis e invisíveis. Os tratados traiçoeiros, os aliados indecisos, o olhar de Roma à espreita como um falcão faminto. No entanto, enquanto seus passos a levavam ao centro da sala, sentiu que sua vontade era mais firme do que nunca. O destino do Egito seria decidido naquela noite. E embora ninguém soubesse ainda, também começava a se levantar em segredo a obra monumental que selaria seu nome com a eternidade. O silêncio na sala do conselho quebrou-se quando um dos anciãos deu um passo à frente, segurando nas mãos um pergaminho selado. "Devemos discutir este tratado imediatamente, minha rainha." Cleópatra ergueu o olhar e, com uma frieza que gelou o aposento, corrigiu: "É Faraó." Não era um simples capricho de títulos. Era uma declaração de autoridade. Um lembrete de que ela não era uma figura decorativa rodeada de conselheiros, mas a soberana absoluta de uma terra que havia sobrevivido a séculos de tempestades. Exigir que a chamassem Faraó era exigir que a vissem como o que realmente era: a encarnação viva do reino. O pergaminho, estendido diante dela, mostrava as condições de um tratado proposto por potências estrangeiras. Palavras suaves, que ocultavam correntes, promessas disfarçadas de ameaças. Os conselheiros mais conservadores o viam como a única maneira de evitar o desastre. Outros, mais ambiciosos, o consideravam uma oportunidade para ganhar influência pessoal. Cleópatra escutou cada argumento, cada sussurro disfarçado de preocupação patriótica, e compreendeu que ninguém naquela sala pensava realmente no Egito, apenas em seus próprios temores ou vantagens. Enquanto eles falavam, Cleópatra observou seus rostos envelhecidos pelo tempo e pela política, e em seus olhos percebeu a mesma fraqueza que tantas vezes havia visto em reis depostos da história. O Egito precisava de firmeza, não de hesitações. A rainha lembrou-se então das lições dos filósofos que havia estudado em sua juventude. Um governante que negocia com base no medo é um governante que já cedeu. E ela não estava disposta a ceder nada.
O alinhamento no ápice deve ser preciso, interrompeu Cleópatra de forma inesperada, apontando para um plano que repousava sobre a mesa. Os conselheiros entreolharam-se, desconcertados. Ela continuou. Falam de tratados, de concessões, enquanto eu penso na eternidade. Era sua maneira de revelar, embora apenas, que um projeto muito maior que aquele acordo político estava em andamento. Um que transcendia as preocupações efêmeras do conselho. A tensão aumentou. Alguns tentaram insistir. Majestade, estes termos poderiam nos salvar de um conflito. Cleópatra fechou o pergaminho com um movimento seco. Não aceitaremos condições que pretendam nos submeter. As palavras deste tratado não protegem o Egito. Apenas o enfraquecem. Seus olhos, firmes como o granito do Nilo, não permitiam réplica. Em um mundo onde os impérios se mantinham por meio de intriga e dominação, a postura de Cleópatra era quase um desafio à lógica. Mas ela intuía algo que os outros não compreendiam. Quando um reino cede uma vez, nunca deixa de ceder. E esse não seria o legado que deixaria para seu filho, nem para a terra que a havia coroado. A rainha deu um passo para trás, como se deixasse cair sobre a sala uma sentença irrevogável. Estes termos são inaceitáveis. O Egito não se ajoelhará diante de ninguém. Nesse instante, ficou claro que naquela noite não só se estava rejeitando um tratado, mas abrindo um novo capítulo de desafio e destino. Os conselheiros mal tiveram tempo de reagir quando Cleópatra ordenou que trouxessem os pergaminhos enrolados com fitas de tinta azul, os planos que só alguns poucos privilegiados haviam visto. Sua mão, firme mas silenciosa, os desdobrou sobre a mesa central, e o ar pareceu parar. Ali, desenhada com uma precisão quase divina, estendia-se a estrutura que marcaria sua transição do mundo mortal para o eterno. Um monumento secreto, uma tumba projetada não só para guardar seu corpo, mas para custodiar sua memória contra o esquecimento. O alinhamento do ápice deve ser perfeito, repetiu com uma calma que contrastava com a magnitude do que revelava. Seu dedo percorreu as linhas que apontavam para constelações específicas, a culminação de cálculos astronômicos herdados de gerações de sábios. Não se tratava de capricho arquitetônico. Era uma linguagem simbólica entre os deuses e os faraós, uma mensagem que deveria permanecer intacta durante milênios. A rainha sabia que um ligeiro desvio podia quebrar a harmonia sagrada entre céu e terra. O Egito havia construído sua grandeza sobre esse equilíbrio, e ela não seria quem o trairia. Os conselheiros a observavam, desconcertados entre medo e fascínio. Por que dedicar tantos recursos a uma obra cuja existência mesma deveria ser ocultada? Cleópatra os deixou fazer essa pergunta, enquanto sua mente viajava mais fundo, para um território onde só habitavam os soberanos que haviam sentido o peso da posteridade. Desde criança lhe haviam ensinado que a eternidade não é um presente, mas uma conquista. E agora, mais do que nunca, ela desejava inscrever sua pegada na memória dos séculos. A rainha levantou a vista e viu na expressão dos presentes a dúvida inevitável. Para muitos deles, uma tumba era um fim. Para Cleópatra, era o começo de algo muito mais vasto. Este será meu lugar de descanso eterno, explicou. Mas suas palavras ressoaram com uma força que sugeria que o descanso não era o que buscava. Em vez disso, o que desejava era perdurar, sobreviver mesmo à incerteza política que a cercava, mesmo ao julgamento dos impérios estrangeiros que a espiavam como chacais. A arquitetura daquele futuro monumento não só respondia a cálculos matemáticos, respondia também a uma verdade íntima que Cleópatra raramente confessava: o medo de desaparecer. Todo governante teme a morte, mas o que verdadeiramente aterroriza é o esquecimento. E em um mundo onde a história é escrita pelos vencedores,
A rainha sabia que sem um símbolo imponente, poderia ser apagada, reinterpretada ou condenada por gerações futuras. Enquanto o fogo das tochas projetava sombras dançantes sobre os pergaminhos, Cleópatra sentiu uma clareza incomum. A obra que tinha diante de si não era simplesmente pedra e geometria. Era uma versão física de sua alma, monumental e vulnerável ao mesmo tempo. Com uma determinação que nenhum conselheiro podia questionar, fechou os planos com um leve golpe e decretou: nenhum detalhe será deixado ao acaso. Este monumento proclamará quem fui, mesmo quando já não houver ninguém para se lembrar. Nesse instante, a sala inteira compreendeu que o que estava nascendo ali não era apenas um projeto secreto, mas um desafio à própria natureza do tempo. Cleópatra não só queria governar o Egito, queria governar a eternidade. O amanhecer ainda não havia tingido de ouro as cúpulas do palácio, quando Cleópatra convocou os 2 comandantes responsáveis pelas obras e pela ordem interna do reino. A sala onde os recebeu não era a mesma câmara solene do conselho, mas um espaço mais estreito, onde os mapas do território e os registros trabalhistas cobriam cada parede. Ali, longe dos olhares protocolares, a rainha permitia que sua voz adotasse um tom mais direto, quase cortante. Vocês 2 supervisionarão a mobilização de toda a força de trabalho, declarou sem hesitar. O fracasso não é uma opção. As palavras afundaram no aposento como um decreto sagrado. Mas Cleópatra sabia que a mobilização massiva do reino não era um ato tão simples quanto dar ordens. Implicava ativar um mecanismo gigantesco formado por camponeses, artesãos, transportadores, engenheiros, contadores, capatazes e guerreiros. Cada um tinha um papel preciso, como peças de uma maquinaria que só funcionava sob disciplina absoluta. Os comandantes trocaram olhares, plenamente conscientes do desafio. O Egito era vasto, e o eco dessa ordem deveria chegar até os cantos onde o Nilo mal era ouvido como um sussurro. Cleópatra aproximou-se do grande mapa estendido sobre uma mesa talhada em ébano. Seus dedos, finos mas seguros, percorreram as rotas fluviais desde as Pedreiras do Sul até o planalto onde se ergueria o monumento secreto. A cada trecho correspondiam homens, animais, embarcações, suprimentos, ritmos de trabalho. Devem organizar as equipes em turnos, explicou. Ninguém deve cair exausto, ninguém deve se levantar sem saber sua função. Dizia isso não por compaixão, mas por um conhecimento profundo. Uma obra destinada a desafiar o tempo só podia ser construída com uma ordem impecável. Enquanto falava, o contraste entre sua visão e a realidade social do reino se tornava evidente. Os comandantes sabiam que muitos dos trabalhadores seriam camponeses arrancados de seus lares, artesãos impulsionados pela necessidade ou prisioneiros obrigados a pagar sua dívida com o Estado. O mundo antigo era um cenário onde o dever, o medo e a honra se entrelaçavam para sustentar projetos que superavam a compreensão dos próprios homens que os executavam. Cleópatra não ignorava essa verdade. Simplesmente a aceitava como parte do legado que deveria assegurar. Comecem pelos engenheiros, acrescentou. A precisão será a espinha dorsal deste projeto. Aquela frase encerrava uma mensagem implícita. Antes de mover a primeira pedra, o pensamento devia se mover. Os construtores do reino tinham que traduzir os cálculos da realeza em ações humanas, em ferramentas afiadas, em medidas exatas. E quando essa engrenagem mental estivesse pronta, as ordens desceriam em cascata para os operários que trabalhariam sob um sol que não perdoava. Cleópatra observou seus subordinados com uma mistura de expectativa e advertência. Não era uma tirana cega, era uma estrategista consciente da fragilidade de cada passo. A mínima disfunção na cadeia de comando podia atrasar o projeto, colocar vidas em perigo ou, pior ainda, expor os verdadeiros fins da construção. Se este plano falhar, disse finalmente,
Não será por falta de vontade, mas por falta de obediência. E isso não tolerarei. À medida que os comandantes se retiravam para organizar a maquinaria humana que moveria pedras do tamanho de sonhos gigantescos, Cleópatra sentiu um estranho equilíbrio em seu peito. A tensão de uma soberana enfrentada a múltiplas ameaças e a determinação de quem sabe que sua obra superará qualquer inimigo. Lá fora, o primeiro raio do dia iluminou o Nilo como uma promessa. Mas para o Egito, o amanhecer trazia também o peso de um futuro construído à base de esforço, ordem e silêncio. O rumor de passos apressados ecoou nos corredores quando um mensageiro, coberto de poeira da viagem, inclinou-se profundamente diante de Cleópatra e estendeu um pergaminho selado. A rainha o tomou sem mostrar emoção, mas seu olhar escureceu enquanto lia. Os relatórios confirmam movimentos dos povos do norte, murmurou, mal audível. Ao seu redor, os comandantes se tensionaram como arcos preparados para disparar. Esse simples anúncio significava que o Egito enfrentava outra frente, outra ameaça, que nem mesmo a obra monumental no deserto podia eclipsar. Preparem os carros de guerra, ordenou Cleópatra sem levantar a voz, mas com uma firmeza que preencheu a sala. Partiremos ao amanhecer. Suas palavras pareciam arrastar um vento gelado da fronteira, uma mistura de antecipação e advertência. O Egito, em toda a sua grandiosidade, sempre havia sido um reino vulnerável por sua posição entre desertos, mares e inimigos. Os povos do norte, descritos nos pergaminhos como clãs errantes e agressivos, não atacavam por glória, mas por desespero. E Cleópatra sabia que o desespero era um combustível mais perigoso do que qualquer ambição. O comandante dos carros avançou, inclinando a cabeça. Faraó, nossas legiões estão prontas, mas os recursos estão divididos entre a construção e a defesa. Se destinarmos mais homens para o norte, atrasaremos o projeto. Era uma verdade incômoda, mas necessária. Cleópatra, no entanto, não demonstrou dúvida. O monumento pode esperar uma noite, respondeu. A fronteira não. Ainda assim, no fundo de sua mente, algo vibrava como um julgamento silencioso. Sabia que cada desvio de força de trabalho significava perder um dia em sua obra de eternidade. Mas também sabia que um faraó que não protege sua fronteira não merece dormir sob uma tumba de pedra eterna. A história estava cheia de reis que sonharam demais enquanto seus inimigos avançavam sem resistência. Ela não seria um deles. O conselho militar desdobrou mapas sobre a mesa. O clima nas regiões do norte era imprevisível, e os caminhos de areia podiam engolir rodas ou cavalos. No entanto, Cleópatra estudou as rotas com a mesma precisão com que havia examinado os planos de seu monumento funerário. Cada movimento devia ser calculado, cada contingência prevista. Atacaremos a província do norte imediatamente, pronunciou finalmente. A decisão não era apenas militar, era também psicológica. Um golpe rápido enviaria uma mensagem clara aos inimigos externos. O Egito não estava enfraquecido, o Egito não titubeava. Enquanto os soldados se preparavam para uma viagem que poderia significar glória ou desaparecimento, Cleópatra ficou alguns segundos em silêncio, observando o horizonte invisível além das paredes do palácio. Em sua mente, as duas forças que a puxavam, a ambição eterna e a sobrevivência imediata, chocavam-se sem trégua. Os construtores no planalto, os engenheiros calculando a inclinação de cada pedra, os operários cantando Rive-Ro ao ritmo do sol. Todos dependiam de um equilíbrio precário que podia se quebrar a qualquer momento. O amanhecer seria decisivo, e enquanto a rainha ajustava seu manto, compreendeu que não só se dirigia para uma batalha no norte, mas para uma prova onde se revelaria se sua vontade era mais forte do que as forças que buscavam fragmentar seu reino. A grandeza do Egito sempre havia sido uma miragem sustentada por disciplina e fé. Ela se asseguraria de que essa miragem nunca se dissipasse.
A sala de guerra encheu-se de um murmúrio inquieto quando Cleópatra pronunciou o nome que nenhum queria ouvir em voz alta: os hititas. Aquela palavra, carregada de séculos de rivalidade, atravessou o aposento como um fio invisível. Os hititas devem ser repelidos, decretou, sua voz tão firme quanto a pedra do templo de Horus. Mas mesmo enquanto falava, sua mente traçava um mapa mais complexo, onde o Egito não só se defendia do norte, mas também do oeste, do leste e, sobretudo, da sombra crescente de Roma. Roma. Esse era o verdadeiro fantasma na sala. Não precisava de soldados na fronteira para se fazer sentir. Bastava sua reputação. Cleópatra havia visto como Roma transformava reis em vassalos, alianças em correntes e territórios inteiros em simples capítulos dentro de sua expansão devoradora. Devemos agir antes que Roma se volte completamente contra nós, disse a rainha, deixando cair as palavras como um presságio inevitável. Os olhares entre os conselheiros confirmavam que todos compartilhavam a mesma angústia silenciosa. Os hititas representavam uma ameaça imediata, agressiva e visível. Roma, em contraste, era a tempestade que se forma sem pressa, mas sem pausa. Cleópatra entendia que sua sobrevivência dependia de um delicado jogo de equilíbrios. Mostrar força suficiente para intimidar os povos do norte, mas diplomacia suficiente para evitar que Roma a considerasse uma inimiga declarada. Era uma faca de 3 gumes, que poucos governantes saberiam manejar sem cair. Mas Cleópatra não era uma soberana comum. Estava treinada para sobreviver na política mais cruel do Mediterrâneo. Enquanto os mapas se estendiam sobre a mesa, a rainha notou que o ambiente se tornava mais denso. Um dos conselheiros, com voz trêmula, mencionou o estado do exército. Nossos recursos estão divididos, faraó. A construção exige materiais, homens e tempo. E a guerra exige o mesmo. Cleópatra sabia disso muito bem. Cada bloco de pedra levantado para seu monumento era um soldado a menos nas fronteiras. Cada mudança de turnos entre os operários era um atraso que poderia lhe custar séculos de legado. Mas também sabia que um reino em guerra constante não podia se permitir sonhar com a eternidade. De pé junto a uma coluna, Cleópatra pensou em seu filho, no futuro incerto que o esperava se o Egito perdesse sua estabilidade. Devemos discutir o futuro do príncipe, disse uma voz atrás dela. Era um comentário quase sussurrado, mas claro o suficiente para tensionar ainda mais o ambiente. O futuro do filho de Cleópatra não dependia apenas do sangue real, mas da capacidade do trono de resistir aos embates externos e às intrigas internas. A corte estava inquieta, dividida, contaminada por rumores que serpenteavam como sombras entre as tapeçarias do palácio. A rainha inalou profundamente e voltou ao mapa. Cada fronteira era um lembrete de que seu projeto de eternidade devia coexistir com um presente cheio de fissuras. Em muitas noites de solidão, Cleópatra havia meditado sobre uma verdade amarga. Nenhum monumento, por mais perfeito que fosse, tinha sentido se o reino caía antes que ela pudesse descansar nele. Esse pensamento, frio e contundente, a impulsionava a tomar decisões tão rápidas quanto implacáveis. Finalmente, com uma resolução quase ritual, levantou a mão. Mobilizareis as guarnições do sul e as enviareis para a frente norte. Os hititas devem ser contidos imediatamente. E quanto a Roma, não lhes daremos motivos para duvidar de nossa fortaleza. Suas palavras eram uma ponte entre o presente e a eternidade que perseguia. Enquanto os comandantes se inclinavam para obedecer, Cleópatra percebeu a paradoxo que definia seu reinado. Lutar para proteger um reino que lhe exigia sacrifícios constantes e, ao mesmo tempo, construir uma obra destinada a sobreviver, mesmo quando ela já não pudesse governá-lo. A política, compreendeu? Era como o vento do deserto. Mudava de direção sem aviso,
mas sempre deixava pegadas na areia. E ela estava decidida a que as suas jamais desaparecessem. O sol caía a pino sobre o planalto, quando o canto rítmico dos operários começou a se elevar, como um eco ancestral. Have, ho, have, ho. Era um som que misturava exaustão e determinação. Um pulsar humano que acompanhava a ascensão interminável dos blocos de pedra. Diferente do luxo silencioso do palácio, aqui o mundo era governado pela areia, o suor e a certeza de que cada erro podia custar não só tempo, mas vidas. Mas mesmo naquele ambiente duro, havia uma espécie de dignidade coletiva, um espírito que fazia os homens continuarem como se uma força invisível os empurrasse. As equipes moviam-se como enxames organizados. Uns puxavam cordas grossas como serpentes do Nilo. Outros empurravam rolos de madeira que rangiam sob o peso titânico das pedras. Os supervisores gritavam ordens para manter a coordenação, enquanto no alto da andaime se ajustavam reforços para evitar que a estrutura cedesse. O ar estava carregado de poeira, mas também de uma ideia poderosa: fazer parte de algo que transcendia a própria existência. Embora talvez a maioria nunca soubesse para qual propósito final aquela construção se erguia, todos entendiam que estavam levantando um monumento para um faraó, e isso, por si só, justificava cada esforço. Os operários vinham de diferentes cantos do reino, camponeses que buscavam favores fiscais, artesãos contratados temporariamente, prisioneiros que pagavam sua pena com jornadas exaustivas, até mesmo homens livres que haviam perdido terras por inundações do Nilo. Ali, sob o sol, suas histórias individuais se diluíam em um único destino compartilhado. Alguns cantavam para não pensar na dor das mãos, outros rezavam em silêncio aos deuses para que o dia passasse sem incidentes. Mas todos, mesmo os mais céticos, experimentavam uma mistura contraditória de orgulho e resignação. Trabalho para o faraó, diziam alguns, e nessas palavras encontravam consolo, ou, ao menos, uma razão para continuar respirando. Enquanto isso, longe da poeira e das cordas, Cleópatra recebia relatórios diários. Para ela, cada número representava uma peça a mais do quebra-cabeça eterno. No entanto, no Planalto, a realidade era outra. Era preciso garantir que a andaime estivesse bem fixada antes de elevar a próxima fileira. Era preciso tensionar as cordas em uníssono para evitar que os blocos desviassem. Era preciso manter um olho vigilante sobre as ferramentas que, com o uso constante, podiam quebrar-se no pior momento. Um velho artesão, com décadas de experiência trabalhando a pedra, traçava linhas de carvão sobre blocos recém-polidos. Com cada traço, lembrava-se das construções de gerações passadas e perguntava-se se algum dia alguém se lembraria de seu nome. Era um pensamento que muitos operários compartilhavam. Construir para a eternidade, sem que a eternidade se lembrasse deles. E, no entanto, nenhum largava as cordas, nem afrouxava as mãos. Havia uma força silenciosa que conectava todos os presentes. Uma certeza quase espiritual, de que, embora suas vidas fossem pequenas, sua obra seria imensa. Às vezes, durante breves pausas, os homens observavam a estrutura crescer contra o céu. Nesses instantes fugazes, o cansaço dava lugar a uma emoção difícil de descrever. Estavam criando uma sombra que um dia cobriria gerações, um corpo de pedra mais duradouro do que eles mesmos. E embora quem descansaria em seu interior fosse um mistério para a maioria, sabiam que o peso simbólico daquele monumento superaria qualquer outro no reino. Os supervisores gritavam novamente, e o canto regressava, mais forte do que antes. Heave! Ho! A jornada continuava, e a pirâmide, embora ainda envolta em poeira e madeira, começava a revelar sua forma monumental. Os homens seguiam, não porque fossem obrigados, mas porque, no fundo, todos conheciam uma verdade que Cleópatra também compreendia. Há obras que merecem o sacrifício, embora nunca levem nosso nome.
O ar na pedreira vibrava com um estrondo surdo cada vez que os cinzéis golpeavam a rocha. Diferente do burburinho rítmico do planalto, ali reinava um silêncio tenso, interrompido unicamente pelo eco metálico que se perdia entre os muros naturais do desfiladeiro. Era um mundo à parte, oculto aos olhos do palácio, onde o trabalho começava antes do amanhecer e terminava apenas quando o sol desaparecia atrás das rochas avermelhadas. Os engenheiros caminhavam entre os blocos recém-desprendidos, observando cada superfície como se estivessem lendo um idioma inscrito na pedra. E, de certo modo, assim era. Cada rachadura potencial, cada nervura mineral, cada linha de tensão era uma palavra na linguagem secreta que sustentava o futuro de toda a construção. Um dos arquitetos, com as mãos manchadas de carvão, aproximou-se de um bloco recém-extraído. Traçou sobre ele uma linha reta, precisa, quase cirúrgica. Se este ângulo falhar, explicou com uma voz baixa, todo o peso superior desabará. Suas palavras não eram uma advertência exagerada, eram uma verdade matemática. Em um projeto onde cada nível suportava o peso imenso do seguinte, a perfeição não era uma ambição, era uma sentença. Cleópatra havia ordenado que cada bloco estivesse perfeitamente reto. E os construtores entendiam que não se referia a uma estética ideal, mas a uma necessidade vital. Uma pedra imperfeita não só podia arruinar um nível, podia condenar a pirâmide inteira. A pedreira vivia entre esse medo silencioso e uma concentração férrea. Os operários trabalhavam com uma mistura de técnica e superstição. Alguns murmuravam orações a Ptah, deus dos artesãos. Outros deixavam pequenos amuletos em rachaduras da rocha antes de cada extração, esperando evitar acidentes. Porque se no planalto o perigo era uma corda que podia se romper, na pedreira o inimigo era invisível. Uma vibração mal calculada, um golpe forte demais, ou um bloco que escondia uma fratura interna. Os capatazes observavam do alto, suas silhuetas negras recortadas contra o céu. Ordenavam o movimento dos carros, a classificação dos blocos, a preparação das rampas naturais que permitiriam transportar a pedra para o rio. Os engenheiros, por sua vez, estudavam a orientação de cada superfície, como se estivessem afinando um instrumento gigantesco. A precisão, nesse espaço empoeirado e aparentemente caótico, tinha o valor de uma prece. Havia algo profundamente metafórico nessa dedicação obsessiva à exatidão. Enquanto os homens lutavam para retificar cada milímetro de pedra, a rainha lutava para retificar cada milímetro de seu destino político. Ambos os mundos, o da pedreira e o do palácio, se moviam impulsionados pela mesma força. Um desejo quase desesperado de controlar aquilo que podia desmoronar a qualquer momento. A perfeição na pedra refletia a perfeição que Cleópatra exigia em suas decisões, porque tanto a pirâmide quanto o reino dependiam de que nada falhasse. Quando os operários, cobertos de poeira branca, começaram a preparar o próximo bloco para seu transporte, uma sensação estranha percorreu a pedreira. Não era temor nem exaustão, mas uma espécie de respeito silencioso pela magnitude do trabalho. Cada bloco arrancado do coração da montanha era como um fragmento de eternidade arrancado ao tempo mesmo. E quando, ao final do dia, os carros partiram em direção ao Nilo, o vale retumbou com o som de rodas e passos compassados. Era como se o Egito inteiro respirasse a cada movimento. Ao cair da tarde, o chefe dos engenheiros contemplou o bloco marcado com linhas de carvão, pronto para iniciar sua viagem. Se falharmos na base, murmurou para si mesmo, todo o resto cairá. Não sabia que essa frase, tão simples e tão lúcida, refletia também a realidade política do reino. E enquanto o sol se escondia atrás das colinas, o trabalho continuava incansável. A pedreira era um lugar onde o tempo não avançava para o futuro, mas para a eternidade.
A tarde começava a deslizar para a noite quando Cleópatra ascendeu ao planalto onde seu monumento secreto tomava forma. Dali, o deserto parecia um oceano silencioso, estendendo-se até onde a vista não alcançava. O vento quente levantava pequenas nuvens de areia que se redemoinhavam como espíritos antigos, e o sol moribundo banhava os blocos de pedra em um resplendor dourado que fazia com que cada superfície parecesse carregada de significado. Não era só uma construção, era uma mensagem, um aviso, uma prece e um ato de desafio contra o esquecimento. A rainha parou diante da estrutura parcialmente levantada. Ao longe, os operários terminavam as últimas tarefas do dia, e suas vozes, antes potentes, preenchendo o ar com os cânticos de trabalho, agora eram murmúrios dispersos. Cleópatra contemplou as rampas, as cordas desgastadas, os andaimes que pareciam tremer sob o peso da jornada. Viu homens caminhando fatigados, apoiando-se uns nos outros, carregando ferramentas que haviam sido usadas até o limite. E nesse instante, a rainha sentiu algo incomum. Uma pontada de humanidade que quebrava a distância entre soberana e súditos. Essas pedras, pensou, não falam apenas da minha eternidade, mas também do sacrifício daqueles que jamais conhecerão meu nome. Era uma verdade que raramente se permitia considerar. Ela, educada para governar a distância emocional, sabia que um faraó não podia se dar ao luxo da empatia constante. Mas também sabia que a eternidade não se constrói unicamente com ambição. Requer alicerces mais profundos, feitos de decisões, renúncias e vidas entrelaçadas. Olhar a pirâmide era olhar também para o Egito, um reino sustentado por milhares de histórias anônimas que se consumiam como velas na escuridão para que uma única luz brilhasse para sempre. Enquanto o crepúsculo intensificava seus tons avermelhados, Cleópatra fechou os olhos e deixou que o vento lhe levasse os ecos do dia. Podia escutar os golpes distantes da pedreira, o ranger dos carros movendo-se para o rio, os sussurros dos engenheiros, discutindo sobre as medidas que deveriam ajustar ao amanhecer. Tudo parecia parte de um mesmo pulsar. Um pulsar gigantesco, antigo, quase sagrado, como se o Egito inteiro respirasse através de sua obra. Perguntou-se então se a eternidade era realmente um refúgio ou simplesmente outra forma de ilusão. O que era mais duradouro, a pedra ou a memória? O monumento ou as decisões que havia tomado para proteger o reino? As histórias de faraós anteriores flutuavam em sua mente como sombras. Alguns haviam levantado obras imensas, apenas para ver seus nomes apagados pelos inimigos ou pelos próprios sucessores. Cleópatra não queria uma eternidade vazia, cinzelada em pedra mazuca em significado. Queria que sua obra fosse um testemunho de vontade, de visão, de uma luta constante contra forças que buscavam devorar seu legado. À medida que a luz do dia se extinguia, o monumento projetou uma sombra enorme sobre a areia. Essa sombra, escura e imponente, estendeu-se até os pés de Cleópatra, como se a convidasse a entrar no reino dos séculos. Ela entendeu então que o projeto não era apenas uma tumba, era uma conversa com o tempo. Uma conversa que deveria continuar mesmo quando sua voz tivesse sido silenciada pela história. Abriu os olhos e olhou pela última vez a estrutura que se erguia sob o céu sangrento. Era imperfeita ainda, vulnerável, mas cheia de potencial. E nesse instante, Cleópatra compreendeu que a grandeza não reside em terminar uma obra, mas em começar uma que desafia tudo aquilo que tenta nos destruir. O vento soprou com força, levando consigo o eco distante dos cantos dos operários. Um eco que parecia lhe dizer que o futuro, o reino e a eternidade estavam unidos por um fio que só ela podia sustentar. E com essa certeza, a rainha desceu do planalto, deixando para trás uma obra que já não era só de pedra, mas também de destino.